Será que a inteligência artificial vai substituir os analistas? Eu sou Lu Atala, sou formada nas 4 linguagens artísticas, estou me formando em psicanálise e é óbvio que a inteligência artificial não substitui o ser humano. Mas por que então que ela é tão valorizada e o ser humano parece que está ficando para trás? Na verdade, a inteligência artificial ela nos possibilita ter acesso a recursos que talvez no momento nós não tenhamos financeiramente. Então, se é difícil pagar um analista, conversar com essa ferramenta parece algo muito mais acessível. E de fato é, porque muitas delas são gratuitas. O que não é de todo mal, porque afinal de contas, quando a gente consegue se escutar e se analisar, tudo na nossa vida flui melhor. Então, a linguagem da comunicação artificial, vamos chamar dessa forma, como uma ponte para o autoconhecimento, é muito viável. Inclusive, eu já utilizei o ChatGPT em alguns momentos para construir um perfil meu e fazer alguns recursos que ele propunha, que inclusive eram de escritas terapêuticas. Eu creio que nós, seres humanos, essa geração agora de telas está um pouquinho diferente do que nós éramos há uns anos atrás. Mas era muito intuitivo nós pegarmos um caderno e fazermos anotações, desenharmos, então a gente já tinha essa escrita terapêutica sem saber que isso tinha esse nome. E é um recurso muito válido. Eu acredito que todo mundo poderia tentar falar sobre si mesmo, falar como se sente, escrever uma carta para o seu eu da infância, pedir perdão para si mesmo, se orientar. Isso são, sim, algumas ferramentas de processo terapêutico. A questão é, a inteligência artificial, ela responde a comandos. Então, ela não tem uma ética por trás, ela não tem uma vivência por trás. Da mesma forma que se nós pegássemos uma música, hoje existem aplicativos que criam músicas. Só que eles criam entre aspas, porque eles foram alimentados com músicas que já existem, e a partir dessas coisas que já existem, eles transformam para uma nova música. O ser humano é o único ser capaz de criar. Então, não tem como a inteligência artificial suprir de fato o ser humano. E nessa relação da inteligência artificial com a psicanálise, na psicanálise, o que mais importa é o inconsciente. E quando nós falamos de um processo terapêutico, uma análise tem um analista e um analisando. E esses dois têm o inconsciente. A análise nada mais é do que o encontro desses dois inconscientes. A ferramenta artificial, ela não vai ter como trazer esse recurso do inconsciente. Por isso que não chega a ser tão bom quanto um analista. É lógico, para autoconhecimento é muito bacana, é divertido até. Mas é necessário um ser humano do outro lado. Esse processo humanizado da psicanálise é o que mais importa, porque cada analista tem uma forma de lidar. E quando analisando ele começa as suas sessões, ele vai ter que ter uma identificação. Se essa identificação não acontecer, não acontece o chamado processo de transferência. E se esse processo não acontece, a análise de fato não acontece. O mesmo acontece do analista para com o analisando, que é a chamada contratransferência. E justamente por haver essa identificação, é que o analista precisa de supervisão constante, que é para as suas próprias inquietações não atrapalharem na análise que está sendo feita, a sua visão não atrapalhar na terapia do analisando. Então, essa troca humana é o que faz a análise possível. Com relação à escuta, que é feita através da psicanálise, existem vários recursos. Então, através da fala, identifica-se os xistes, que são as brincadeirinhas que o paciente faz, identificam-se os atos falhos, o que acontece por algum motivo, há um ruído, há uma troca de palavra, há um esquecimento.
existem outros recursos que o analista humano consegue fazer, inclusive com a linguagem corporal. E a máquina não vai ter essa possibilidade, pelo menos não por enquanto. Mas eu creio que isso é algo a ser estudado por muito tempo. Por mais que a máquina consiga reproduzir a parte de imitação do ser humano, do andar, do falar, a máquina não tem algo que é principal, que são os desejos. Freud fala sobre as pulsões, aquilo que nos motiva, o que te faz seguir, o que te faz sonhar, ter um propósito de vida. Então, as máquinas elas não são alimentadas com isso, porque isso é algo inato do ser humano. E é através dessas pulsões, desses desejos, que a gente orienta o nosso caminhar na vida. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E se você tiver alguma outra pergunta, comenta aqui embaixo e vamos fazer uma rede de apoio para que as pessoas consigam entender um pouco mais do que é psicanálise, do que é arte e que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento interior.